Existem histórias que a gente consome simplesmente para se divertir. Outras acabam nos inspirando de alguma forma, mas de vez em quando aparece uma obra diferente. Uma obra que não tenta te impressionar com cenas grandiosas ou te fazem escapar da realidade por algumas horas. Pelo contrário, ela faz você olhar diretamente para a realidade, para partes mais desconfortáveis da vida, para dores que a gente evita encarar e para a versão de nós mesmos que muitas vezes tentamos esconder. E talvez nenhum mangá tenha conseguido fazer isso tão bem quanto Real. Uma obra escrita por Takehiko Inoue, o mesmo autor de Berserk e Slam Dunk. Ironicamente, apesar de ter criado duas obras gigantes, eu realmente acredito que Real seja a obra mais humana que ele já escreveu, porque Real nunca foi uma história sobre basquete. Real sempre foi uma história sobre pessoas quebradas tentando continuar vivendo. A maioria dos mangás de esporte normalmente segue a mesma fórmula. Existe um protagonista, existe um sonho, existem desafios, treino, evolução, e no final a história gira em torno da busca por ser o melhor. Só que Real destrói completamente essa estrutura. Aqui não existe um protagonista. Aqui existem três pessoas completamente diferentes, vivendo situações completamente iguais, mas que carregam algo em comum. Todos estão tentando lidar com uma parte da vida que simplesmente saiu do controle. E é exatamente isso que torna essa história tão especial. O primeiro deles é Tomomi Nomiya, e talvez ele seja o personagem mais dolorosamente humano dessa obra inteira. Nomiya era apenas um garoto normal, que gostava de basquete, tinha amigos, vivia uma vida comum, até que uma única decisão muda tudo. Ele convida uma garota para sair. Os dois sofrem um acidente de carro. Ele sai praticamente sem nenhum ferimento, mas ela fica paraplégica. E naquele momento, mesmo continuando vivo, é como se a vida dele também estivesse acabada ali. A partir desse acidente, Nomiya começa a viver consumido pela culpa. Só que o que torna a escrita desse personagem tão genial é que, no começo, você acha que ele está sofrendo por causa da garota, mas conforme a história avança, você percebe algo muito mais profundo. Ele não sofre apenas por ela, ele sofre porque não consegue aceitar a ideia de que foi ele quem destruiu aquela vida. Ele abandona a escola, abandona o basquete, não consegue manter um emprego, não consegue seguir em frente e, sem perceber, transforma essa culpa numa prisão. Ele continua visitando a garota, mas preso naquele passado. Mas não necessariamente porque quer ajudá-la, e sim porque aquela situação se tornou a culpa perfeitamente para ele continuar parado. Até que em determinado momento ele percebe algo cruel. Talvez ele precisasse mais dela do que ela precisasse dele. E quando essa percepção finalmente chega, ele entende que continuar destruindo a própria vida não muda absolutamente nada no passado. Pela primeira vez ele decide mudar, não porque foi perdoado, mas porque finalmente entende que precisa seguir em frente. Mas enquanto Nomiya tenta fugir do peso do passado, existe alguém nessa história que luta contra algo completamente diferente. Kyoharu Tokawa talvez seja um dos personagens mais inspiradores que você já viu em qualquer outra obra. Togawa é um atleta extremamente competitivo, alguém obcecado em melhorar, em evoluir, em alcançar excelência, mas existe um detalhe que muda completamente a forma como o mundo enxerga ele. Togawa joga basquete em cadeira de rodas, e o mais interessante aqui é que Real constantemente desafia a forma como a sociedade enxerga pessoas com deficiência, porque muitas vezes, quando alguém olha para uma pessoa nessa condição, automaticamente cria limitações. As pessoas sentem pena, assumem que aquela pessoa não pode alcançar grandes coisas, agem como se aquela vida tivesse automaticamente menos possibilidade. Só que Togawa rejeita completamente essa visão. Ele não quer pena, não quer tratamento especial e não quer que ninguém diminua o valor do esporte que ele pratica. Ele simplesmente quer ser o melhor. E talvez essa seja uma das mensagens mais fortes de toda a obra. O verdadeiro problema nunca esteve na limitação física. O problema está na forma como as outras pessoas escolhem enxergar essa limitação. Togawa sempre representa disciplina pura, ambição e, honestamente, é impossível acompanhar a trajetória dele e não sentir vontade de evoluir junto. Só que entre os três protagonistas, existe um personagem que talvez represente algo ainda mais desconfortável. Porque, diferente dos outros dois, ele representa defeitos que muitas pessoas carregam dentro de si sem sequer perceber. Esse personagem é Hisanobu Takahashi. No início da história, ele é praticamente impossível de gostar. Capitão do time de basquete, extremamente arrogante, convencido, popular
e com uma visão completamente superficial sobre o valor das pessoas. Existe inclusive algo no personagem que me fez odiar ele no começo. Ele literalmente classifica pessoas através de uma espécie de sistema onde quanto mais popular você é, mais valor você possui. É uma forma absurda de enxergar o mundo, mas ao mesmo tempo assustadoramente realista. Porque muitas vezes nós também fazemos isso sem perceber. Julgamos pessoas pela aparência, pelos status, pelas condições sociais ou pela forma como elas vivem. E Takahashi representa exatamente essa mentalidade. Só que conforme a história avança, a vida obriga ele a encarar a realidade de uma forma brutal. E o que torna o desenvolvimento desse personagem tão incrível é justamente acompanhar essa desconstrução acontecendo aos poucos. Você não vê um personagem mudando, você vê um ego inteiro sendo destruído, para que finalmente uma pessoa de verdade consiga surgir dali. E conforme ele evolui, ele se torna facilmente um dos personagens mais bem escritos da obra inteira. E talvez seja exatamente isso que torna Will algo tão especial. Não existem heróis nessa história, não existem vilões, não existe aquela divisão simples entre pessoas boas e pessoas ruins. O que existe são seres humanos tentando encontrar um motivo para continuar seguindo em frente. Nomiya luta contra a culpa que carrega dentro de si, Togawa luta contra as limitações que o mundo insiste em impor nele, Takahashi luta contra a pessoa que ele costumava ser e contra tudo aquilo que acreditava sobre si mesmo e sobre os outros. São 3 histórias completamente diferentes, mas conectadas por algo extremamente humano. Todos eles, de alguma forma, estão tentando reconstruir quem são depois que a vida destruiu a versão antiga deles. E talvez seja justamente por isso que o nome dessa obra seja tão perfeito, Will. Porque essa história não fala sobre fantasias, sobre poderes ou sobre feitos impossíveis. Ela fala sobre aquilo que muita gente vive todos os dias, mas quase nunca tem coragem de encarar. Errar, machucar pessoas, sentir culpa, se sentir perdido, perder parte da própria identidade e tentar descobrir quem você se torna depois de tudo isso. Então, se algum dia você decidir ler Will, não espere apenas uma história sobre basquete. Espere uma história sobre pessoas quebradas aprendendo a viver de novo, porque no final das contas, independente de quem a gente seja, talvez todos nós estejamos fazendo exatamente a mesma coisa, tentando descobrir quem somos depois que a vida nos muda. E sinceramente, poucas obras conseguiram transmitir isso de forma tão humana quanto Will.